Avete discipuli discipulaeque. Ego sum Magister Cedric Aires. Tudo certinho? Hoje nós vamos começar o capítulo 4 do nosso livro e veremos os verbos, as 4 terminações dos verbos, tanto no modo indicativo como no modo imperativo. Do presente, é claro. E aí vamos para a nossa tabela de declinações. Vamos então lembrar aqui rapidamente o que vimos até o momento das tabelas de declinação da primeira e da segunda declinação. Então, nominativo feminino singular a, feminino plural ai. Masculino singular os ou er, com menor frequência, e plural i com macron. Singular neutro plural neutro a. Depois nós vimos o ablativo feminino a com macron, e vimos também que o masculino ou neutro no singular é a mesma coisa, o com macron. Depois vimos o genitivo feminino singular ae, plural arum. Masculino ou neutro i com macron e plural orum. E aí no capítulo passado nós introduzimos também o acusativo feminino am e masculino ou neutro Tranquilo? É bom a gente sempre fazer essa revisãozinha que aos poucos a gente vai intuindo e lembrando e martelando na nossa memória. E não se preocupe de não ter dominado ainda tudo que vimos. É natural. Perfeitamente natural. Pois bem, pessoal, então agora a gente vai começar o capítulo 4. Se no capítulo 3 nós vimos as traquinagens das crianças, nesse capítulo 4 veremos as tretas dos escravos. E é interessante que veremos neste capítulo, com mais atenção, os verbos. Então, só rememorando, nós vimos 3 tipos de verbos até o momento. O primeiro tipo de verbos que vimos são os verbos de ligação. Ou seja, aquele verbo que conecta, que liga o sujeito com o predicativo do sujeito. Ou seja, algo e aquilo que a gente diz deste algo. E aí o principal verbo de ligação é o bom e velho verbo ser, no qual nós vimos na terceira pessoa do singular est e na terceira pessoa do plural sunt. Obviamente do presente do indicativo. E aí, na lição passada, nós vimos também mais 2 tipos de verbos. Vimos os verbos intransitivos e vimos também os verbos transitivos. Qual é a principal diferença entre eles dois? Ora, os intransitivos, como a gente falou, tratam-se de comportamentos, ações que ficam no próprio sujeito. Já os transitivos são aquelas ações, aqueles comportamentos que, para ocorrerem, precisam sair do sujeito e passar para algo externo. Essa seria a lógica basilar, a lógica por trás dessa distinção. Né? E aí o que acontece? No português, os nossos verbos possuem 3 tipos de terminações diferentes. Os verbos terminados em ar, er, e os verbos terminados em ir, ar, er, ir. Amar, comer, dormir. De modo que esses verbos conjugam de maneiras diferentes, a depender da pessoa, do tempo e do modo. Ou seja, por exemplo, a conjugação regular do amar, no presente do indicativo, seria o quê? Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. E aí a gente tem que decorar, né, todas as variações para cada uma dessas terminações, para cada um dos tempos e para cada um dos modos. E aí a gente fica com a vertigem só de ver a quantidade de tabelas e coisas que a gente tem que decorar, né? Por exemplo, se a gente comparar com o inglês, como é que é no inglês? A regra básica do inglês é o quê? A gente simplesmente coloca o S no final da terceira pessoa do singular
e só na terceira pessoa do singular, e fechou. Não tem que decorar essa multiplicidade de terminações diferentes. E por que o português é tão complicado assim? Ora, porque é uma língua latina. E aí, a péssima notícia é que o latim, além das 3 que temos, tem ainda uma 4ª terminação que temos que nos acostumarmos. Então vejamos, no latim nós temos 4 terminações, cada qual com sua própria terminação. Então, a primeira conjugação tem a vogal temática A. A segunda conjugação é. A terceira conjugação, na verdade, ela não tem uma vogal temática por si, porque são os verbos cujo radical terminam em consoantes. E a 4ª terminação é em I. Então, quais são alguns exemplos de verbos que já vimos com essas terminações? Nós vimos walk at, nós vimos read it, ou seja, ver. Nós vimos ver, não é isso? Nós vimos também dormit, at, e it. E eu não me recordo assim de cabeça se já vimos algum da terceira conjugação, porém veremos certamente nesta lição, que é, por exemplo, o ponit. Então, at, it. É isso como ficam as 4 terminações no modo indicativo. Então, deixa eu organizar aqui. Temos, então, at, it. Essas são as terminações da terceira pessoa do singular no indicativo. Porém, uma coisa que vai ser muito importante é que nesse capítulo nós também veremos o modo imperativo, feito pelas terminações a, com macron, com macron, sem macron e i com macron. Então perceba, na segunda pessoa do presente do imperativo, esta é a forma das 4 terminações. Elas estão conectadas. Perceba que a única que pode ser um pouco enganosa é a terceira, não é isso? Porque, por um lado, no modo indicativo, ela se relaciona com a 4ª, e, por outro, no modo imperativo, ela se relaciona com a 2ª. Mas e aí, finalmente, qual é a diferença do indicativo e do imperativo? Ora, o próprio nome meio que já dá a dica, não é isso? O modo indicativo é quando a ação, digamos assim, de fato acontece. Ao pronunciar o verbo, você está indicando para algo que de fato ocorre na realidade. Claro que isso pode variar de acordo com o tempo, presente, passado, futuro e etc. Já o modo imperativo, como o nome já dá a dica, trata-se de usar o verbo não para indicar coisas da realidade, porém para ordenar, para imperar que algo aconteça. Ou seja, não é algo que está sendo feito, mas é algo que você deseja que seja feito. Quando a gente chegar nos exemplos, eu vou tentar elaborar mais um pouco essa diferença para vocês verem como é que ela opera. Mas a dica é o seguinte: o indicativo, como tem que ter algo de regra, tá? Como tem que ter algo que faça essa ação, ele vai pedir um sujeito, ou seja, vai pedir o nominativo. Já o imperativo, como não é algo que está sendo feito, algo que de fato, na realidade, já está sendo feito, você não está indicando coisas da realidade, você não vai usar o nominativo, porque não tem ninguém exercendo essa ação. Então você vai usar o quê? O vocativo. Porque você está clamando, chamando para que alguém faça essa sua ação. Mas vamos lá, acho que essa
A introdução já foi longa, e talvez quando começarmos a ler, fique mais claro. Então vamos lá. Scaena prima, personae, Iulius Aemilia Medus. Então, primeira frase. Saculus Iulii non parvus est. Ou seja, o saco de Júlio, afinal de contas, Júlio não poderia estar no plural, né? Mas Júlio está restringindo o escopo, é um substantivo que está restringindo o escopo do saco, não é o saco de qualquer pessoa, não é qualquer saco aleatório, mas é o saco de Júlio. Não é pequeno. In saculo, opa, viu a preposição aqui, você já sabe que vai pedir o quê? Até o momento que vimos, vai pedir o ablativo. Mas algumas preposições também pedem o acusativo. Mas até essa altura no livro, a preposição in está pedindo o ablativo. In saculo eius est pecunia. Então vamos lá. O verbo está aqui, est. E o que é que está? O que é que está é a pecúnia. A pecúnia está. In saculo está dando a circunstância, ou seja, está descrevendo a circunstância de como acontece esse estar, esse ficar do dinheiro. O dinheiro está, situa-se no saco. É uma descrição do verbo, por isso que é um adjunto adverbial de circunstância. E aí esse eius aqui, o que é que ele está fazendo? O que é que vocês acham? Bem, aqui no lado do livro já há uma dica, não é isso? Está dizendo que eius significa iulii, genitivo. O eius é um pronome pessoal, ou seja, ele está substituindo o nome. Em vez de eu repetir o nome de Júlio, eu coloco o eius no lugar dele. Porém, esse pronome não está no nominativo, porque ele não é o sujeito da frase. Eius é o pronome pessoal que substitui o nome, porém, no caso, genitivo, ou seja, está delimitando o escopo do saco. É um adjunto adnominal restritivo. É um pronome, para ser mais exato, ou seja, o que está substituindo o nome, porém, esse pronome está exercendo a função de delimitar o escopo de alguma coisa. Nesse sentido, indicando uma posse. E aí a gente vai ver uma complicaçãozinha com esse eius aqui já para frente. Então vamos para a próxima frase. Iulius pecuniam, acusativo, in saculo, o adjunto adverbial de circunstância, habet. Então, Júlio tem. O que é que ele tem? Dinheiro. E aí, para esclarecer essa informação de como é que ele tem no saco dele. A Emília saculum videt. Então, Emília vê o saco, acusativo, Iuliumque interrogat, e pergunta a Júlio. Então, o sujeito Emília faz duas ações. Ela vê, e quem recebe a ação de ver é o saco, e a outra ação que ela faz é interrogar. Quem recebe a ação é o Júlio. Quod numi sunt in saculo tuo. O quantos numi. O que é numi? Ora, a imagem aqui já indica. Então, pecúnia é dinheiro e numi é moeda. Então, quantas moedas são? Quantas é um advérbio
interrogativo. Ela está querendo uma informação de um numeral, porém ela não sabe. Então, como ela não sabe, ela substitui esse número pelo what. Então, quantas moedas, apesar de moeda em latim ser do gênero masculino, quantas moedas tem no saco? Saco de qualquer pessoa? Não. No teu saco. A Emília está bem interessada nesse saco de Júlio. Pois bem, tuo, sendo o adjetivo possessivo, ele tem que concordar com aquilo que ele delimita. Então, se saco-lo está no ablativo, tuo vai para o ablativo. Então, percebam a diferença entre um pronome pessoal, no caso genitivo, e um adjetivo possessivo. O adjetivo possessivo, sendo um adjetivo, precisa de um substantivo que ele está indicando. Ok, até aqui tudo bem. E aí, sendo adjetivo, ele vai estar de acordo em gênero, número e caso com esse substantivo. Já o pronome pessoal, não. O pronome pessoal no genitivo será sempre no genitivo. Não vai alterar o caso de acordo com o substantivo que ele está delimitando. Mas também ele não vai alterar o número e tampouco alterará o gênero. Ele fica de acordo com o número e com o gênero daquele substantivo que ele está substituindo. Nesse caso, Júlio. Júlio é masculino, Júlio é um só, fechou, eius, masculino e singular. Julius responded, centum, ou seja, 100. A Emília, nun ich centum numi sunt? Aqui não tem 100 moedas. O num se usa, como a gente falou, meio que na expectativa de que a resposta seja negativa. Ou seja, aqui não tem 100 moedas. Algo mais ou menos nessas linhas. Então, Julius pecuniam numerat. Júlio conta o dinheiro. E aqui é só uma listinha dos números, né? Isso, os números cardinais. Unus, duo, tres, quatuor, quinque, sex. Cuidado para não confundir com o inglês. Septem, octo, noven, decem. Quid? Decem tantum? Julius Russus pecuniam numerat. O que é Russus? Pelo contexto, o que é que você crê? Pelo contexto, dá para entender que Russus é um advérbio para dizer novamente. Julius novamente numera, conta o dinheiro. E por que é um advérbio? Porque ele não está descrevendo um substantivo, mas descrevendo um verbo. Advérbios descrevem, apontam para características acidentais de verbos, adjetivos ou outros advérbios e etc. Né? Mas jamais substantivos. Então, unus, duo, tres, quatuor, novem, decem. Números numorum non est centum, sed decem tantum. Ou seja, o número de moedas, ou seja, genitivo plural masculino, numorum, non est centum, sed decem tantum. Ou seja, não é 100, mas apenas 10. Quid? In saculo meo non centum, sed tantum decem numi sunt. Então vamos lá. Primeiro, para o verbo. O verbo, onde é que a gente encontra? Geralmente a gente olha direto lá para o final da frase, não é isso? Então o verbo sunt. E aí qual é o sujeito desse verbo? Vamos lá. In saculo meo. Opa! In saculo a gente já sabe que é uma
Descrição do verbo. O adjunto adverbial de circunstância. Onde que são? São no saco. E aí a gente já vê aqui sacoló, ablativo, meó, também ablativo. Ou seja, não é qualquer saco, mas é o saco meu. Tudo bem, então, no meu saco, não sem, sed, mas, apenas, decken no mi. Ou seja, no meu saco, não sem o quê? Não sem moedas. Mas apenas 10 moedas existem, tem. Perceba então que o nome está oculto do Kentum aqui, né? Está elíptico. Ubi sunt ceteri numi. O que é ceteri mesmo? Lembra de et ceteri? Onde estão os outros moedos? Tá lasca porque eu tô querendo falar moeda, mas nome é masculino. Então, onde estão as outros moedos? Servi mei. Ubi sunt? Então, os meus servos. Onde estão? Adjetivo possessivo, concordando com o substantivo que ele está delimitando para indicar uma posse. Onde estão? Já vai acusando os escravos do roubo, né? Sumiu o dinheiro na casa, já bota a culpa no escravo. Então, bora lá. Servus tuus medus hic est. Então, o teu servo Medus está aqui. Iulius servum sum medum videt. Davum non videt. Então, Júlio vê o seu servo Medum, ou seja, tudo isso aqui no acusativo, mas ele não vê o davum. Medus ad est, davus non ad est, sed ab est. E aí, qual a diferença de ad est para ab est? Ad est quer dizer o quê? Hic est. Ou seja, aqui está. Ab est é o contrário de ad est. Então, se ad est é aqui está aqui. Ab est, que está lá. Por exemplo, em inglês a gente tem absent. Justamente vem dessa palavra. Em bom português, é o que está ausente. Absent, ausente. Iulius et Aemilia et Medus, plural, ad sunt. Então perceba, ad sunt é o plural de ad est, ou seja, o que estão aqui. Davus ceterique servi ab sunt. Davos e os outros servos, plural, estão ausentes. Quid unus servus tantum ad est, que apenas um servo está aqui. Unus servus tantum, apenas, ad est. Ubi est Davos? Davum voca. Então, opa! Aqui temos o imperativo. Davum voca. Chame o davum. A ação é a ação de chamar, de invocar, de convocar. E quem recebe essa ação, e aquele que está para receber esta ação, é o davum. Então a gente falou que o imperativo é aquele modo verbal que a ação não está sendo indicada, mas que está sendo ordenada. Ou seja, quando digo voca, é porque não tem ninguém chamando de fato, mas se está ordenando para que esta ação ocorra. Então essa ação não vai ocorrer
essa ação não ocorreu e essa ação não ocorre. Mas ela está sendo conclamada, ordenada, para que ela possa ocorrer. E aí quem vai ser o receptor dessa ação de chamar é Dawo, e por isso o acusativo. Ou melhor, executar a ordem de exercer a ação de chamar. Ou seja, a quem a ordem está sendo direcionada. Mas percebam que não é um sujeito dessa ação. Porque essa ação, até o momento, não está de fato acontecendo. Ela não faz parte do mundo real. É apenas a expressão de um desejo de que ela se torne real. Então, Medus Dawum Wokat. E aí perceba então a diferença. Já aqui está no indicativo. Depois que a vontade do Senhor ordenou para que a ação de chamar entrasse na realidade, Medus de fato exerceu a ação. De fato concretizou a ação. Então ele é o sujeito desse verbo. Afinal de contas, se o Senhor já tem o escravo para fazer o chamado por ele, para que o Senhor iria fazer, né? Então, bora lá. Dawe, vocativo. Perceba que nesta frase, Dawe não está fazendo nada. Ele não é um sujeito. Ele não está exercendo nenhuma ação. Não há nenhum verbo, nem de ligação, não se está descrevendo nada dele. Então ele não pode ser sujeito de um verbo de ligação. Nem intransitiva, ou seja, uma ação que fica apenas nele, e nem transitiva, ou seja, uma ação que passa diante dele. Então, Davos vai para o caso vocativo. E aí o que acontece? Na maioria dos casos, o vocativo é simplesmente igual ao nominativo. Na maioria dos casos, na maioria das... Perdão, para não confundir vocês, na maioria dos grupos de declinação, na maioria das situações, na maioria das instâncias, o vocativo é igual ao nominativo. Afinal de contas, se eu usar a palavra caso, né, na maioria dos casos, você pode confundir com o caso gramatical. Então, na maioria das situações, na maioria das instâncias, o vocativo é idêntico ao nominativo. Veremos, contudo, que nas situações em que o nominativo termina em US, o vocativo fica como é, certo? Então, por hora veremos que quando tivermos nominativo US, o vocativo fica é. Todo o resto, o nominativo é igual ao vocativo. Então, vamos lá. Medus Dawum Vocat. Dawe sed Davus medum non audit, neque venit. Medus russus, novamente, Dawum vocat. Dawe, veni. Eis aqui outro ponto importante. Veni, imperativo. Davus venit, iam duo servi adsunt. Davus vem, e agora 2 servos aqui estão. Tranquilo por enquanto? Então a gente vai ver que vai rolar uma treta pesada aí. Pois bem, pessoal, terminamos agora a primeira sessão do capítulo 4. E aí, próxima semana a gente continua com essa questão dos verbos, para a gente internalizar melhor a diferença entre o indicativo e o imperativo. Ainda no presente, é claro. Tá bom? Valete!